meu nome é Rui. Vocês sabem que eu fiquei mais ou menos aí 5 anos fora, viajando e entrando em contato com uma série de conhecimentos, uma série de coisas que a gente não aprende na escola, não aprende na universidade, não aprende em lugar nenhum. E nesse tempo eu criei um blog, eu comecei a estudar e eu também descobri a minha identidade galáctica através de formas de conexão e pude entender um pouco a história do que acontece no nosso planeta. Na verdade, essa realidade material que a gente vive, ela é mais parecida com aquilo que a gente chamaria de Matrix. Para entender um pouco o que é esse conceito da Matrix, em 99 foi feito um filme a respeito de tudo isso, que dava a entender que os corpos da raça humana, na verdade, não são a verdadeira raça humana, né? E a gente, voltando um pouco na história, através da história da ciência, através da história, a gente tem um conceito que nasceu há mais ou menos 100 anos, que se chama física quântica. E a física quântica passou a estudar a realidade que a gente vive, que assim, é realidade entre aspas, né? Porque isso que a gente chama de realidade está conectado apenas com 5 sentidos materiais cerebrais. E a verdade é que a gente tem outros sentidos, como a intuição, como a clarividência, a clareaudiência, que ao longo da história da humanidade foram, digamos assim, desconectados através da manipulação das nossas células de DNA. E através da quântica, a gente pode ter uma nova ótica de como funciona a realidade material. Por exemplo, eu estou aqui com esse copo aqui na mão agora, e todas as pessoas, a princípio, pensam que eu estou segurando esse copo com as mãos, né? Então, a princípio, o meu cérebro lê que eu estou segurando, que as minhas mãos estão tocando no copo. Porém, ao longo da história, 100 anos atrás, alguns físicos chamados físico quântico, como Einstein, Planck, Thomson e Dalton, esses caras começaram a estudar as moléculas. Então, assim, eles descobriram que toda matéria, quando reduzida a um mínimo, a uma unidade mínima, eles chamaram essa unidade de átomos e moléculas. E ao longo do tempo eles foram estudando e eles descobriram que essas estruturas estavam cheias, apesar de não eram totalmente vazias, e parte delas carregava energia positiva e energia negativa, que com o tempo foi ser chamado de próton, nêutron, etc. e tal. Então, através desses caras, a gente conseguiu compreender que a ideia de que a realidade é sólida, ou de que o meu pé está pisando no chão, é apenas uma informação que o meu cérebro dá para mim, entende? O que está passando na realidade, na verdade, o que esses caras descobriram, é que essas moléculas que vibram, essas moléculas positivas e negativas que vibram dentro disso que seria célula, elas não pode haver choque entre elas, entende? Então, justamente porque se há choque entre elas, existe uma explosão. Isso se chama fisão nuclear, é o princípio da bomba atômica. Então, apesar do meu cérebro dar a ilusão de que eu estou pisando no chão, o que está passando na verdade é que as células ou as moléculas que formam o meu pé vibram com perfeição entre as células ou as moléculas que formam o chão. E tudo isso passa a nível geral, com o copo d'água. Eu não estou segurando esse copo, simplesmente as moléculas que formam a minha mão deslizam com perfeição nas moléculas que formam o copo. Então é o cérebro e os 5 sentidos cerebrais através dos quais a gente se relaciona com a realidade que dá a ilusão de solidez para a gente a respeito da realidade. A gente sabe que essas células vibram de diferentes maneiras e elas conseguem chegar em diferentes estados, como sólido, líquido, gasoso. E isso também vale para a nossa realidade, não só para o gelo. Então a gente também vem de uma perspectiva de primeira densidade, que seriam os cristais, as rocas, a terra. A segunda densidade, que seria a fauna e flora. A terceira densidade, que seria humanos encarnados. E a quarta densidade, que é aquilo justamente que a ciência oficial tenta negar, que é uma versão dessas realidades 1D, 2D, 3D, mais fluídica, fora do tempo ou com um padrão de tempo diferente desse tempo e espaço que a gente tem aqui. E à medida em que esses físicos quânticos iam estudando essas estruturas, eles descobriram, na verdade, esse desenho é o desenho da estrutura, né? Ou seja, cada molécula está cheia desses valores positivos e negativos, próton, nêutron dentro delas, e elas estão se mexendo o tempo todo. Então os cientistas não sabiam o que fazer, porque a mesma unidade que aparecia aqui, de repente desaparecia de aqui e aparecia aqui, desaparecia de aqui, e eles não sabiam para onde esse valor ia nesse caminho para formar uma molécula. Então eles tiveram que chamar esse processo, no momento em que a molécula, ou seja, uma molécula para formar matéria, no momento em que ela desaparecia, se formava antimatéria, entende? Então, isso aqui está tudo em movimento, isso aqui está tanto positivo quanto negativo, e como eles não tinham valor para saber, eles não sabiam para que realidade ia, desaparecia daqui, aparecia aqui, desaparecia daqui, então eles criaram esse valor antimatéria,
que é como os místicos, etc., chamam a realidade astral. Então, a partir do momento que os físicos quânticos entraram com esse conceito de matéria e antimatéria, a gente pode compreender que tudo no espaço, que tudo no tempo está em vibração. E o que lê a realidade da maneira como a gente está vendo, como esse exemplo que eu dei a respeito do sólido, que é o cérebro que está lendo que está sólido, é apenas uma forma de leitura e não o que está acontecendo realmente. E à medida em que você vai percebendo, vai estudando as células, vai estudando essas unidades pequenininhas que formam a nossa realidade material, você vai descobrindo que elas são de cada tipo para cada realidade. Então, para a realidade sanguínea, elas são um tipo de células nervosas, para a realidade muscular, elas são outro tipo de células. Esses científicos eles descobriram diferentes formas de unidade energética, tanto positiva quanto negativa, dentro das moléculas. E eles descobriram que o nosso corpo, tanto em nível físico, quanto em nível mental, quanto em nível emocional, poderia ser alterado pela aceleração ou pela desaceleração dessas moléculas. E isso poderia gerar o contato com outras formas de realidade, através da desaceleração, ou a apreensão dentro de certas formas de realidade através do estresse. Lembrando que, por exemplo, a gente nasce numa realidade em que nos primeiros 10 minutos que a gente já está aqui, a gente já toma uma bofetada na bunda, já começa a chorar, já vai de um nível 0 para um nível 3 de estresse. Até os 20 anos você está no nível 5, pagando conta, pensando que 2% dos seus sonhos você não vai poder realizar justamente porque você acredita que precisa de dinheiro para eles. E isso não é a verdade, isso não é o que eu descobri viajando pelos 4 continentes onde eu tive, pelos 15 ou 16 países onde eu estive e vivendo 4 anos como imigrante legal, vencendo o sistema de controle que tenta nos dar a ideia de que a realidade material é a única realidade que existe. Se vocês quiserem entender melhor todo esse papo da quântica, umas boas fontes de informação que vocês têm aí são escritores tipo Amit Goswami e alguns outros que eu pus. Depois, se vocês quiserem, vocês me pedem por e-mail. E aí também tem uns filmes que vocês podem buscar depois. Então, através do conceito de matéria e antimatéria, a gente descobriu que a gente vive numa realidade material e que as células que formam essa realidade material a nível vibratório, tem um momento que elas estão aqui formando a matéria e tem um momento que elas não estão aqui, e os científicos passaram a chamar isso de antimatéria. A antimatéria sempre foi chamada pelos místicos, pelos médiums, pelos astrólogos, etc., de mundo astral. O que seria o mundo astral? O mundo astral seria exatamente uma cópia perfeita desse mundo material que a gente vive, mas num grau de vibração energética um pouco diferenciado, que permite que o tempo passe de outra maneira, que as percepções sejam mais agudas. E nós estamos, para toda a realidade material que a gente tem um correspondente em níveis astrais. Eu não sei se vocês já tiveram experiências fora do corpo pela noite, experiências de projeção astral. A maioria das pessoas tem essas experiências de forma que sentem medo. Por exemplo, acordar no meio da noite, tentar se mexer e não conseguir. Perceber que você quer gritar, que você quer sair de uma situação de paralisia na noite. Isso passa justamente porque essa parte que a gente chama de corpo astral da nossa realidade, que seria o corpo que sonha pela noite, enquanto esse corpo físico está dormindo, ela vive através de uma dieta tanto mental quanto física que não permite um certo nível de lucidez. Mas a verdade é que todas as noites vocês realizam experiências astrais, seja através de sonhos lúcidos, seja através de projeções e outras formas de saída do corpo, né? E eu, pessoalmente, aos 12 anos de idade, comecei a ter essas experiências. Você lembra, né, mãe? O quanto eu ia dormir correndo com medo à noite, justamente porque eu tinha saído do meu corpo, eu tinha visto o meu corpo na cama, eu tinha saído e ido numa dimensão super densa, às vezes, com total lucidez. E também passei por essas experiências de tentar mover o corpo e não conseguir. Esse tipo de experiência passa justamente porque a gente desperta num nível de lucidez quando o encaixe entre esses dois corpos ainda não foi feito de maneira completa. Então, na verdade, duas coisas que vocês podem fazer quando vocês vivem esse tempo essa experiência de paralisia noturna. Ou tentar sair lucidamente, e aí vocês podem viajar no tempo, vocês podem fazer uma série de coisas que realmente acontecem, eu tive experiências realmente fortes nesse aspecto. Ou vocês podem simplesmente relaxar, mentalizar e tentar voltar para o corpo. A pior coisa que você pode fazer numa experiência astral é ficar nervoso, justamente porque isso impede o nosso sistema bioenergético e vibratório de compreender o que você está querendo fazer, se você está querendo voltar para o corpo ou se você está querendo sair dele. Aqui a gente tem algumas figuras que mostram um pouco como essas experiências acontecem, tanto em nível positivo quanto em nível negativo. Existem, quando Jesus falava, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, ele sempre falava em parábolas. Ele exatamente estava querendo dizer que a nossa realidade era feita de várias dimensões. E essa dimensão material que a gente vive, ela foi aprisionada por certos seres que são regressivos. A gente vai falar agora sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade.
E o passado, presente e futuro da humanidade justamente está relacionado com tipos de seres que na verdade não são humanos. Existe uma história que a gente pode considerar a história oficial. Essa história oficial ela está formada por conceitos acadêmicos, por conceitos materialistas, por conceitos dogmáticos, por conceitos religiosos, que dão conhecimento às pessoas através de livros, através de informação, que as pessoas jamais checam. Então, ao longo do século XX, a gente tem alguns personagens como Albert Einstein, Charles Darwin, os papas, os Mohammeds e não sei o que, Sigmund Freud, e todos esses caras criaram certos conceitos que foram usados para manipular a raça humana em direção a uma forma de crença que permitisse ao materialismo encerrar a percepção extrafísica delas, né? Então, por exemplo, Charles Darwin, ele tinha algumas sociedades secretas por detrás dele, cultivando a ideia de que ele deveria fazer o quanto antes uma teoria que comprovasse as impressões que ele tinha a respeito da nossa evolução do macaco, falando vulgarmente, né? Mas isso não foi comprovado, e na verdade todas essas informações foram manipuladas em meios acadêmicos justamente para que a gente criasse um nível de autoestima que não, ou seja, para aceitar uma monarquia, por exemplo, entende? Se eu acredito que toda a raça humana evoluiu do macaco, o nível de autoestima que eu tenho nesse tipo de realidade, que bom, a gente não está nas cavernas, isso é muito melhor, né? Então isso cria um nível de autoestima que tranca as pessoas dentro de um sistema de crença. O Freud tratou de fazer com que altos sentimentos, altas doses de culpa e medo fossem gerados toda vez que a gente pensasse na nossa sexualidade. O Freud convenceu, através do mundo acadêmico, que todos os problemas da humanidade tinham origem sexual. E isso é mentira, entende? É por isso que a gente vive num mundo homofóbico, que está em guerra com uma outra realidade nazi religiosa, através dessa proliferação de igrejas evangélicas e religiões maçônicas. Então, e o Einstein ele criou a ideia de que tudo é relativo. Então é muito engraçado, porque eu que sou uma pessoa que está ali no Facebook diariamente guerreando, sempre escuto esse tipo de frase. Cada um tem a sua verdade, a verdade é relativa. E isso foi um conceito acadêmico criado pelo Einstein. Na verdade, a relatividade ela é parte dessa forma de realidade. Quando você descobre que que nós somos seres multidimensionais e que nós estamos vivendo em várias realidades ao mesmo tempo, e o nosso pensamento e a nossa crença define que tipo de realidade a gente vai estar vivendo ao longo da linha do tempo, amanhã e etc. Então, através do Einstein, as pessoas deixaram de compreender a verdade como ela realmente é. O que é a verdade? A verdade é um plano de existência material habitável que você pode atingir através de corpos sutis, ou seja, vibrando, relaxando profundamente, saindo do seu corpo e compreendendo outras formas de informação, da mesma forma que um computador encontra informações binárias e numéricas, mas o que chega aqui pra gente são essas imagens, entende? E os papas, né, a Igreja Católica, todas as religiões, elas trataram de criar a ideia de que o sexo é sujo, de que o corpo, de que nós não merecemos, de que nós fomos feitos por Deus e Deus se arrependeu. Tanto que todas as sociedades secretas tiveram que criar Jesus justamente porque o que Moisés fazia, o lance do olho por olho, dente por dente, realmente estava levando a humanidade ao borde do caos. E por trás de todos esses personagens existem certas sociedades secretas, como eu estou falando, como o MI5, o MI6, e principalmente os jesuítas e as pessoas que controlam a Igreja Católica. Falando dos jesuítas, é muito importante que vocês compreendam que os jesuítas não são monges apenas, eles são monges e soldados. A ordem dos jesuítas é uma ordem militar. E existe um livro muito interessante chamado Vatican Assassins, os assassinos do Vaticano, que fala exatamente sobre os pactos satânicos feitos dentro do Vaticano e como os jesuítas trabalham no domínio mundial através da total controle das nossas mentes, através do total controle das nossas crenças. Dessa maneira a gente consegue compreender que o mundo teve diferentes momentos da história. E uma das histórias mais marcantes foi justamente a história do Egito. Porque foi a partir da história do Egito que a gente conseguiu estabelecer um sistema para controlar a humanidade, aonde tudo era feito na base da pirâmide. Então na ponta vocês têm o faraó, logo abaixo dele vocês têm os sacerdotes, acima eu acho que são os magistrados, etc. Logo abaixo são os escribas e logo abaixo são os escravos. Então antes do Egito a gente teve Babilônia, antes da Babilônia a gente teve Suméria, e antes da Suméria a gente teve um império que foi Atlântico, que foi um continente que se afundou. E todas essas sociedades não eram piramidais, elas eram sociedades esféricas, feitas à imagem e semelhança do planeta. E nesse caso, o conhecimento fica aqui no centro. E todas as pessoas que querem se aproximar do conhecimento, elas se aproximam ou elas ficam na periferia do conhecimento. Então, transformar o sistema que controla o planeta Terra de algo esférico
para algo piramidal, onde menos de 1% está aqui na ponta e 99% está aqui embaixo, sem entender o que passa em cima, foi algo que passou ao longo de várias gerações e se materializou de forma completa e total no Egito, através da religião estatal e através de uma série de outras coisas que a gente vai ver ao longo do tempo. Depois do Egito, a gente teve o Império Romano. O Império Romano colapsou completamente a estrutura de poder do que a gente chama Illuminatis, que são as 13 famílias que comandam, as 33 principais famílias que comandam o planeta Terra. Então, como no Império Romano isso foi colapsado, o que eles fizeram? Eles trataram de jogar a humanidade em uma era de total obscuridade. Eles trataram de criar aquilo que a gente chama de Idade Média. Então, a Idade Média fez com que a humanidade passasse quase 600 anos em total obscuridade intelectual, sem acesso ao conhecimento. Os conhecimentos estavam escondidos por detrás da alquimia, por detrás da magia, por detrás da religião. E durante esses 1800 anos, que foi mais ou menos o que durou a Idade Média, a gente foi jogado numa obscuridade intelectual que fez com que a gente esquecesse uma série de memórias celulares que permitiriam a gente compreender tanto as nossas origens galácticas como os processos de manipulação que a humanidade sofre por outras raças. E essa pirâmide foi mudando ao longo do tempo, e essa é a pirâmide que a gente sustenta hoje. Se vocês podem ver ali, na base principal, a gente tem todas as pessoas pobres que sustentam essa pirâmide, e são pessoas que mentalmente estão convencidas de que elas têm que trabalhar para comer, de que elas precisam de dinheiro para fazer as coisas, e dessa maneira elas são a mão de obra mais barata que existe, elas trabalham por comida, elas trabalham porque a mente delas está indoctrinada de uma forma extremamente miserável. Um pouquinho acima dessas pessoas, então assim, eles são as pessoas que nos alimentam, está escrito ali, we feed you. Nós alimentamos vocês. Logo acima a gente tem a gente, aqueles gordinhos ali no restaurante somos nós. A gente, na verdade, recebe um tipo de educação, é convencido a ir à universidade, é convencido a realizar um tipo de profissão que de uma maneira ou de outra, independente de você ser empresário ou empregado de uma corporação, você sempre vai estar servindo eles, entende? E a maneira como eles conseguem convencer a gente a estar nessa base é justamente nos levando a restaurantes, cinema, acesso à arte, cultura. Então nos manter aqui é uma questão de olhar para baixo, ver todo mundo fudido e pensar, porra, que sorte que eu tô aqui, né, cara? Aí é foda, então eu fico por aqui, os caras ali embaixo que se fodam, não passa nada. Esses caras aqui também não podem tomar muitas atitudes, porque logo acima deles a gente tem o que seriam os assassinos programados para matar com o aval do Estado, que seriam os militares. Então os militares, na verdade, eles são o corpo de segurança das nossas elites. E as nossas elites elas estão formadas por religiosos, por banqueiros, por monarcas e por aristocratas, que são exatamente as pessoas que nos enganam através da religião e as pessoas que mandam na gente e têm total acesso a esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui com vocês. Esse conhecimento hoje está na internet, esse conhecimento hoje está à disposição de qualquer pessoa. Porém, existe uma contrapublicidade desse conhecimento que ironiza ele como teoria da conspiração, né? Então as pessoas, quando ela entra em contato com determinados conhecimentos polêmicos, como por exemplo se o homem foi à lua, ou se Jesus existiu, entre outras coisas, eles costumam dizer que você está falando de teoria da conspiração. E nos anos 90 realmente era assim. O fato é que o tempo passou e tudo que era chamado teoria, ou pelo menos 90% daquilo que era chamado teoria da conspiração, hoje se revelou como verdade, entende? Seja através do governo americano, seja através da crise de 2008 e os banqueiros tomando todo o dinheiro que seria dos fundos de garantias e fundos de pensão, etc. e tal. Então hoje em dia a gente vive mais ou menos essa situação. E através do nosso sistema de crença a gente realmente acredita que não é possível mudar. E aqui a gente vê como essa pirâmide funciona nos distintos níveis da sociedade. Então a gente tem as bancas, que são quem controla o dinheiro, os business, que é quem controla o negócio, a parte militar, que é quem controla as drogas, a parte política, educacional, mídia, religião, inteligências, agências, medicina, companhia, organização criminal, ilegal, drogas. Se você vê como a pirâmide funciona, todo mundo que está na base sempre responde de forma totalmente obediente e servil para quem está um andar acima. E quem está um andar acima sempre tem um tipo de informação que quem está abaixo não tem que saber. Então, trabalhar tanto a nossa mente como o controle da sociedade de forma piramidal é uma maneira de fazer com que as pessoas obedeçam e não façam perguntas. De forma que somente quem está aqui em cima, nisso que a gente chama elite global, é que pode entender o que está realmente acontecendo. Então hoje a gente vive essa situação, essa pirâmide é algo que foi criado por mim para que as pessoas que são estudantes, para que as pessoas que são profissionais liberais, que não têm nenhuma ideia a respeito do que é monarquia ou do que é o passado do planeta Terra e da humanidade possam entender. Então existe a história que realmente só tem acesso, a verdadeira história da humanidade e o passado do planeta Terra, só tem acesso uma porção diminuta de pessoas que formam as nossas elites. Então tudo que acontece está controlado aqui.
Logo a gente tem essas estruturas que são igreja, monarquia, bancos. Essas estruturas controlam empresas de comunicação e a comunidade científica, que cria isso que a gente chama de história oficial. Controlam laboratórios e indústrias que, através, tanto a indústria medicinal, a farmácia que a gente chama, como a indústria alimentícia, elas trabalham juntas. Então, toda a nossa dieta a nível industrial, são alimentos acidificados justamente para gerar câncer, para gerar problemas, para fazer com que as pessoas sejam dóceis, não contestem ou não protestem contra os governos. E dessa maneira esses laboratórios controlam tanto o nosso padrão de vida como a nossa expectativa de vida, justamente porque eles conhecem as químicas que atuam tanto no nosso cérebro como no nosso sistema sensível. E dessa maneira a gente passa toda uma vida se alimentando de lixo para depois comprar todos os remédios que esses lixos fazem com que a gente precise. Logo a gente tem as universidades tratando de doutrinar a mente das pessoas para que elas se convençam de que elas são corpos físicos, para que elas se convençam de que o mundo material é a única realidade que existe e a realidade mental ou astral é algo hipotético, e como a gente tem uma ciência que explica com perfeição a realidade material, ela é a única que existe, e aí trata de transformar a realidade astral e mental em uma pantomima, né? Ou seja, na verdade isso aqui a gente vem da realidade astral, passamos ali, e essa realidade material como a gente tem hoje começou há mais ou menos 12 mil anos. E a esfinge foi um monumento feito pelos egípcios justamente para comemorar o dia em que todas as moléculas de água, terra, fogo, ar e éter que formam essas células conseguiram atingir esse nível de solidez. Isso começou há 13 mil anos atrás e provavelmente vai durar mais 4 ou 5 mil anos. A gente está voltando para uma realidade fluídica, para uma realidade que a gente chama de fotônica. Então o que a gente conheceu até aqui é que a humanidade teve distintos impérios no passado e que esses impérios nem sempre funcionaram no sistema piramidal, eles já funcionaram de outras maneiras. Aqui a gente tem o mapa de Lemúria, aqui a gente tem algumas pirâmides feitas com a mesma base arquitetônica, assim, em partes do mundo que tem a mesma base arquitetônica ritual de pirâmides que estão em outros pedaços do planeta Terra, e teoricamente a história oficial nos conta que esses povos não se encontraram ao longo da história, e à medida em que a gente vai entrando em contato com a história secreta, a gente vai descobrindo que sim, seja através do Egito, seja através dos Templários, existe uma verdade que está sendo escondida da raça humana, e essa verdade é que nós somos uma imensa granja planetária. Existem raças no cosmos que fazem com as nossas emoções negativas o mesmo que a gente faz com a carne dos porcos, com a carne das ovelhas, com a carne dos animais da realidade de segunda densidade, que a gente pensa que são alimentos para nós, mas não, esses seres também têm consciência, eles acabam sendo alimentos. Mas com isso a gente também é arrogante de achar que nós somos o último andar da cadeia alimentar a nível cósmico. A verdade é que existem raças que se alimentam das nossas energias negativas e existem raças que se alimentam, inclusive, da nossa energia de medo. E é por isso que ao longo da história, tanto no Egito como nos Incas, nos Maias, etc., existem os rituais de sacrifício humano. Então a gente conheceu a história oficial. Alguns cientistas, alguns acadêmicos, algumas pessoas que eram grandes pesquisadores e que seguiam a linha acadêmica, que seguiam a linha oficial, eles começaram a descobrir coisas completamente diferentes, né? E à medida em que eles iam divulgando esse conhecimento, eles foram sendo banidos da comunidade científica, eles foram sendo exilados do convívio acadêmico. Na verdade, quando você começa a entrar em contato com certas coisas, existe toda ou seja, a ponta da pirâmide que controla a nossa realidade, a nossa mente, realmente faz de tudo, ameaçando, mata cientistas, entre outras coisas. Ou seja, a gente poderia ter carros movidos a água, a gente poderia ter uma série de tecnologias já funcionando nesse planeta, e não pode justamente porque quem controla essa realidade são muito poucas famílias, são muito poucas pessoas, e eles não são humanos como nós, eles não têm o mesmo nível de conhecimento que nós, eles não têm o mesmo desenvolvimento emocional que nós, e têm um alto desenvolvimento psíquico e instintivo. Então, à medida em que essas pessoas iam tendo essas descobertas, foi criado aquilo que a gente chama de história alternativa, que pesquisas que vão contra o conceito oficial e o conceito acadêmico. Através da história alternativa, a gente consegue compreender que quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. O que isso quer dizer? Existe um escritor que era membro de uma sociedade secreta chamada Sociedade Tulo, e ele teve acesso à agenda dessas elites a respeito do futuro do planeta Terra. Então, na década de 60, George Orwell escreveu um livro chamado 1984, onde ele previa como seria o futuro em Londres, nessa época, como a humanidade seria escrava das máquinas,
E a verdade é que muitas das coisas que ele disse nesse livro realmente se materializaram como realidade. Graças a Deus, não da maneira radical como ele sentia que podia ser, mas isso que ele sentia justamente porque ele estava em contato com essas pessoas que são satanistas, que praticam magia negra, e que ao longo da história, ao longo dos últimos 6, 8 mil anos, controlaram completamente o governo, tanto do planeta Terra como da nossa realidade. Então a gente aqui sabe que houveram os principais impérios da Terra. Depois o Império Romano, nós fomos jogados numa obscuridade intelectual que foram as monarquias da Idade Média. A gente viveu o Império Greco-Romano, o Império Egípcio e o Império Babilônico. Império Greco-Romano, isso antes, né? Então assim, de cima para baixo, vocês devem ver. Primeiro Império Sumério, por isso tem essas interrogações aqui. Império Babilônico. No Império Babilônico as pessoas ainda tinham um conhecimento muito grande de si mesmo e começou a ter uma grande epidemia de invocação, de bruxaria, de contato com seres de baixa frequência, e isso criou um monte de religiões. E uma das principais religiões que os ocultistas chamam de puta de Babilônia, é a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana nasceu nesse imenso caldeirão de igrejas que faziam magia negra, que faziam distintas formas de magia, que faziam invocação de espíritos, que faziam sacrifício de crianças, que faziam sacrifício de seres humanos. E à medida em que a humanidade vai evoluindo, essas pessoas elas vão tendo que criar maquiagens para essas realidades, né? Por exemplo, a gente tinha um coliseu antigamente e hoje a gente não vê mais graça enquanto raça em matar por um leão para matar um guerreiro. Então essas coisas foram evoluindo. Por quê? Porque o que importa é a energia. Quando a gente tinha aquelas 40 mil pessoas no coliseu vibrando pela morte do fulano, aquilo realmente alimentava seres que estão na quarta densidade, em uma parte da quarta densidade, que a gente não pode atingir através dos 5 sentidos. Então, dessa maneira, à medida em que a gente evoluía e não queria mais a matança, eles foram tratando de realizar grandes eventos em massa, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Tudo isso, desde a perspectiva energética, põe as pessoas para vibrar junto e sofrendo, seja pelo gol, seja pela perda. Então, toda essa euforia serve como uma imensa represa energética. E quando essa euforia é de sofrimento, é negativa, isso alimenta seres que estão nessa realidade e que, nessa época, principalmente Império Sumério e Império Babilônico, esses seres que não eram humanos, eles dividiram o planeta Terra com a humanidade. É por isso que a mitologia grega nos conta a história de uma maneira, o panteão hindu ou mitraico nos conta de outra, Zoroastro, todas essas histórias que hoje a gente considera através do sistema de crença como lenda, mitologia, realmente podem ter acontecido em um nível material e literal, entende? É apenas o nosso sistema de crença e o materialismo acadêmico que nos últimos 100, 150 anos trataram de convencer a humanidade de que tudo isso são histórias da carochinha e etc. Mas a verdade é que na Suméria, né, por isso que tinha aquelas interrogações, a gente entrou em contato com os registros históricos que contradizem aquilo que está no Gênesis bíblico, contradizem aquilo que está nos grandes livros sagrados. E ao longo da história acadêmica do século XX, a gente teve algumas pessoas, entre elas a mais importante se chama Zecharia Sitchin, e esse cara era um cara que traduzia o sumério. E eles descobriram umas tábuas de argila, eram mais de 40 mil tábuas de argila, que contavam uma história a respeito da origem da humanidade, da origem do planeta Terra, que não tinha nada a ver com o que a Bíblia quer dizer, não tinha nada a ver com o que os científicos querem dizer. Inclusive, o que o Big Bang quer dizer, né? Porque o Big Bang é aceito como uma teoria a respeito da origem do universo, que mantém a nossa crença, ou seja, o universo surgiu de uma explosão. A gente é feito de luz, a gente não é feito de fogo, entende? Então, a partir do momento em que o Zecharia Sitchin começou a traduzir as tábuas sumérias, a gente começou a entrar em contato com uma história do planeta Terra diferente daquilo que a gente conhece através da religião e da escola. Então, todas as informações que a gente vai trabalhar aqui vieram de outros escritores e pesquisadores de história alternativa. E a gente vai estar trabalhando com a história do planeta Terra, os registros sumérios e babilônios, os registros de Platão sobre o continente perdido da Atlântida, maias, astecas e os documentos troanos, que também foram documentos encontrados ao longo do século XX. Então, nós sabemos que tivemos antigas civilizações no planeta Terra, e já foi comprovado, antes da Primeira Guerra Mundial, já havia sido comprovada a existência de Lemúria. E uma parte de Lemúria, que foi antes de Atlântida, havia inclusive submergido nas águas, se não me engano, da Escócia ou da Irlanda, não sei direito. Então a gente sabe que houve um império lemuro-atlantiano de 12 a 25 mil anos atrás, e houveram outros impérios junto com esse, de 25 mil a 4,5 bilhões de anos atrás, que seria o Império de Mu. Então Mu, Lemúria e Atlântida
são épocas que mostram pra gente que realmente haviam gigantes na Terra, que a humanidade se relacionou a nível genético com outras raças. Quem leu a Bíblia aqui sabe que no Velho Testamento existem os Néfilins e os Elohims, onde eles dizem que os filhos dos deuses tomaram as mulheres dos homens como esposa. Então, na própria Bíblia, existem trechos que falam sobre os Néfilins, sobre os Elohims, onde os deuses haviam tomado as mulheres como esposas e criado uma raça híbrida de seres, metade homens, metade deuses. E no século XX foram descobertos, tanto na Turquia como em outros lugares do Oriente Médio, esqueletos de gigantes, pessoas que tinham, isso é uma pessoa comum, isso seriam as pessoas que viveram com a gente na Terra. E esses seres também se alimentavam de seres humanos, esses seres também procriaram com a raça humana. E a herança genética desses seres, ou seja, esses seres híbridos, que são os filhos dos gigantes ou dos deuses com os humanos da Terra, formam hoje as 33 principais famílias que comandam o mundo, as elites reais e as aristocracias que controlam tanto a realidade bancária como a realidade industrial, através daquelas pirâmides que a gente viu no começo. 33 principais e 13 que seria o Conselho dos 13, que aí seriam seres que não são realmente humanos. Então a gente tem alguns lugares ao longo da geografia da Terra que possuem distintas formas de energia, onde a Marinha, a Aeronáutica e o Exército nos dão notícia a respeito do fato de que, por exemplo, somem aviões, desaparecem barcos, como aconteceu agora com o tema da Indonésia. Um desses lugares é o Triângulo das Bermudas. Existe um em Ibiza também que se chama Esvedra. E ali existe também coisas a respeito de OVNIs. Então tudo leva a crer que existem alguns pontos do planeta Terra que são portais dimensionais com outras realidades, e é possível que essas realidades nos controlem e escondam os seres que nos controlem. Aqui a gente tem alguns mapas antigos que foram usados por grandes navegadores que reconheciam a existência de Atlântida, entende? Então hoje a gente pode dizer que a história oficial ela realmente mentiu para nós. Os últimos 8.000 anos, os últimos 9.000 anos, a humanidade realmente foi enganada em relação às suas verdadeiras potencialidades. Ou seja, nós, muitas vezes, uma parte só da raça humana é que teve o seu DNA manipulado e assim criou o Homo sapiens, mas uma parte da raça humana, dizem esses pesquisadores e muitos outros, que vem de Lira, que vem das Pleiades, que vem de lugares que a gente poderia considerar de sétima dimensão, onde o conhecimento pode passar aqui, acontece num nível vibratório. E hoje, através dessas tábuas sumérias, a gente descobriu também que a história do jovem rabino da Galileia chamado Jesus, ela se repete ao longo das eras. Então aqui a gente tem alguns deuses como Krishna, como Tammuz, Baco. A gente tem vários deuses aqui que têm a mesma história, talvez um pouco diferente, mas basicamente todos nasceram no 25 de dezembro, todos nasceram de uma virgem, todos tiveram 12 discípulos, alguns foram traídos por um. Então, nas tábuas sumérias, inclusive, eles descobriram que o Gênesis já era contado 2.800 ou 2.500 anos antes daquilo que a Bíblia apregou, daquilo que a Bíblia nos diz que passou. Então, a gente está vivendo um momento agora, em 2014, século 21, em que a gente realmente comprova que os grandes livros sagrados da humanidade que nos mantiveram respeitando religiões, entre outras estruturas, eles realmente podem ser, devem ser, ou são, não sei, grandes fraudes, entende? Justamente para manter o nosso sistema de crença manipulado, de forma que a gente morresse e reencarnasse sem entender o que acontece entre as duas realidades. Tanto que a gente está aqui, a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e quando a gente morre passa mais ou menos a mesma coisa no lado astral da realidade, no lado sutil da realidade. Então essas histórias elas estão plasmadas na nossa memória celular, de maneira que a gente não consegue romper com as crenças. E crença é uma coisa completamente diferente de conhecimento. A crença está movida por duas energias, que é o medo e a dúvida. Então a pessoa que ela crê em Deus, ela tem medo que Deus não exista, ou ela tem dúvidas a respeito da existência desse ente, então ela decide, eu creio ou eu não creio, porque tive uma má experiência, etc. e tal. O conhecimento é completamente diferente. O conhecimento é uma experiência que você teve, invocou uma determinada pergunta, energia, o que seja, e de alguma maneira, geralmente, que você não conhece, não imagina, e se revelou para você. E isso acontece com você quando você realmente vive uma situação de criminalidade ou de contravenção. Ou seja, o fato de ficar 4 anos como imigrante legal me fez desistir do Estado, me fez desistir do emprego, me fez desistir das vias normais.
e me fez conhecer outras vias que essas estruturas consideram ilegais, mas que nem sempre são criminosas. Então eu passei 4 anos tentando ganhar vida, assim, meus familiares estão aqui, eu jamais liguei para eles pedindo nada, ainda que meu irmão pague minha conta de internet aqui no Brasil, obrigado, para o meu site. Mas enfim, realmente quando você não tem nada nas mãos para segurar, seja o seu diploma, seja o seu emprego, seja a crença que você tem de que daqui a 20 anos você vai ter uma quantia no banco, quando você realmente tem as mãos vazias de verdade, o universo, o seu eu superior ou essas estruturas que estão na realidade astral te dando uma mão, da mesma maneira que um escafandrista tem pessoas num barco que dão uma mão para ele ali embaixo. O problema é que o escafandrista, mergulhador dentro d'água, pode verbalizar o quanto ele quiser, que os caras ali no barco não vão entender. O mesmo passa entre nós na realidade material e as nossas estruturas astrais, como o nosso eu superior, os nossos guias amparadores extrafísicos. A gente pode verbalizar ou falar através dos 5 sentidos ou buscar uma manifestação através desses sentidos, não vai acontecer. Nós temos outros sentidos que foram cortados e que devem ser reativados e que devem ser desenvolvidos justamente para que a gente possa compreender como esses caras se comunicam com a gente, como essas estruturas realmente põe setas no caminho, e todo mundo aqui deve ter uma experiência com a própria intuição ao longo da vida, onde viu que a sorte atua, que a lei da providência existe, que no momento em que você quer realmente fazer alguma coisa, todo o universo conspira para ela, não importa quanto dinheiro você necessita, quando você sabe o que quer, o dinheiro vem na sua mão para você fazer. Agora, a gente tem muito medo de ficar pobre, e isso às vezes impede a gente de ter as mãos vazias para que o universo, ou essa inteligência que criou tudo isso, possa pôr nas nossas mãos o que ele reserva para nós. Então essas histórias funcionam como pequenos softwares que são instalados na nossa parte inconsciente e rodam à medida que a gente está aqui numa nova vida, numa nova encarnação, a gente se identifica. Então tudo é trabalhado através da simbologia, através da cruz, tudo isso são como rituais que a gente faz e tem efeito na realidade astral e nos mantém com o sistema de crença totalmente fiel a uma determinada realidade sem conseguir ver os defeitos dessa realidade, sem conseguir ver as mentiras que essa realidade sustenta. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema solar, o cinturão de Fóton e a noite galáctica. O planeta Terra, todo mundo sabe, todo mundo lembra que nas aulas de ciências, o planeta Terra ele gira, ele tem um movimento de rotação e translação ao redor dele mesmo e ao redor do Sol. E esse movimento, para dar uma volta completa, são 365 dias no ano, mas a verdade é que esse lance dos 365 dias no ano é um calendário chamado calendário gregoriano. Houveram outras contagens de tempo na história do planeta Terra, como o calendário juliano e o calendário lunar, que faziam com que a humanidade percebesse a sua própria realidade desde uma outra perspectiva, porque a contagem do tempo era diferente. E hoje a gente sabe que o nosso planeta, ele passa 10.800 anos numa parte da galáxia que a gente poderia chamar de noite galáctica, é a periferia da galáxia, é totalmente longe do centro da galáxia. E esse pontinho amarelo aqui, o RS, é o nosso sistema solar. Aqui a gente tem vários outros sistemas solares que ficam dando a volta num sistema solar central. Esse lugar chamado Alcion é o Sol central da nossa galáxia. Isso é astronomia pura, isso não é astrologia, não é... Isso qualquer cara da NASA pode confirmar. Então, a gente passa 10.800 anos na periferia da galáxia, e quando a gente chega aqui, é o que os hippies chamaram de era de aquário, e os quânticos chamam de era fotônica. Por quê? Porque aqui a gente não recebe, o nosso sistema solar, que dá raios ultravioletas para a gente, ele passa a ser carregado com raios fotônicos, que é o Sol o Sol central galáctico, o Sol do nosso sistema solar. Então a gente recebe os raios fotônicos, e qual é o efeito dos raios fotônicos? Eles aceleram o movimento de translação e rotação terrestre, e consequentemente, os nossos batimentos cardíacos. Na década de 90, esse movimento era de 10 ciclos Hertz. E depois de 2012, esse movimento passou para 13 ciclos Hertz. Os dias que tinham 24 horas, em verdade, já tem 16 horas e meia, já tem menos tempo, e todos vocês devem ter percebido nos últimos 10 anos como os dias passam mais rápido, como os anos passam mais rápido e etc. Isso passa justamente porque nós estamos recebendo raios do Sol central galáctico, nós estamos recebendo raios fotônicos. E os raios fotônicos ativam aquelas hélices de DNA que tinham sido considerados basura, que tinham, lixo, porque os científicos chamam de junk DNA. Ou seja, das 12 hélices que a gente tem no DNA, eles só utilizam 2 para criar essa lógica de que viemos do macaco, de que sempre fomos materiais, etc. E a mesma lógica funciona para os 12 signos do zodíaco, ou seja, tanto uma linguagem científica como uma linguagem astrológica mostra que a humanidade passa mais de 10 anos em uma vibração escura no cosmos, e agora a gente começa a entrar em uma vibração de luz. É por isso que a nossa sensibilidade muda, é por isso que uma série de coisas acontece.
Através desse conhecimento, a gente descobre que a gente tem corpos energéticos, nossas origens cósmicas. Ou seja, quando a gente está naquela parte chamada cinturão fotônico, nós estamos atuando através de corpos fotônicos, corpos de luz, que é isso que aqui embaixo na matéria densa a gente chama de corpo sutil, corpo etéreo, corpo energético. O primeiro corpo, segundo a Conscienciologia, que é o que eu estudei lá em Barcelona, seria o corpo físico. Então sempre a Conscienciologia ela cria alguns jargões para que as pessoas tenham uma nova linguagem medicinal desde uma perspectiva vibratória, energética, etérica e não mais uma medicina feita por laboratórios que lucram com a doença e com a morte das pessoas. Então depois, o soma seria o corpo físico. O energossoma seria como a estrutura, como a tuberia, né? Como um encanamento que permite que a água ou a eletricidade, toda essa estrutura esquelética que a gente não vê, que permite que energias sutis, que permite que energias tanto cósmicas quanto telúricas, que não podem ser captadas pelos 5 sentidos cerebrais, fluam entre essas duas realidades corporais. A primeira realidade corporal sutil se chama psicossoma. É a manifestação de um veículo de consciência que vai em dimensões extrafísicas, que não são necessariamente materiais. Poderia ser considerado um corpo emocional da nossa consciência. O nosso psicossoma, ele pode ser controlado através da alimentação de impressões que a gente recebe. Então tudo que a gente recebe através dos 5 sentidos limita as formas de impressão e relacionamento com a realidade. Então uma pessoa que cresce entre prédios, seguramente que ela vai ter uma relação com a realidade diferente de quem cresce entre árvores ou diferente de quem cresce entre pedras. Então o psicossoma, ele é justamente essa estrutura que quando a gente está dormindo, visita diferentes dimensões ou simplesmente, dependendo da dieta que você tem a nível físico e mental, ele fica perto do corpo reproduzindo toda aquela carga de pensamentos que foi gerado por esse aparelho, que tem a missão de modelar a nossa forma de compreender a realidade, limitando o sistema de crença. Então, através da televisão, a gente sabe exatamente o que é ridículo, o que está na moda, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como você vai ser aprovado pelas pessoas, mesmo que você seja um mentiroso, entre outras coisas. Seria então, aura isso? O quê? Seria aura, nossa? Não, isso seria o energomeira. Aqui, essa parte branca, essa pequena névoa branca que vocês veem, então esse é o corpo físico visto desde uma perspectiva não estética. O corpo esquelético, os chakras são esses pontos de luz, os principais chakras. Essa pequena névoa branca seria o energossoma, entende? Então o energossoma é uma estrutura que a gente tem antes da aura, e essas estruturas, esses raios de luz, seriam a aura, que está dividido em psicossoma e em mentalsoma. Nessa imagem a gente tem uma foto de uma pessoa com as câmeras Kirlian, que mostra exatamente como uma pessoa se desequilibra em níveis energéticos, né? Então você vê diferentes tipos de cores, as cores a nível cromoterapêutico representam determinadas formas de energia, e essa configuração energética é exatamente o que a aceleração celular provocada pela televisão, provocada pelo cinema, provocada pela cultura, provocada pelas festas, gera nas pessoas. Então, a nível corporal energético, as pessoas que consomem a cultura pop, elas realmente estão fragmentadas. Por quê? Porque elas não estão em contato com elas mesmas. Elas estão trabalhando com glamour, elas estão buscando a diversão e as explicações fora dela. Então, é mais um processo de fuga energética do que de união energética. E aqui como as publicidades trabalham, justamente gerando o que a gente chama de vampirismo energético, né? Se você vê as publicidades em nível tanto direto como subliminal, eles estão sempre trabalhando com a sexualidade. As propagandas de cerveja põem modelos que estimulam, ou seja, põem modelos bonitos para estimular os homens a beber mais. Mas a verdade é que os homens que bebem muito, eles passam a ter o corpo deles feminilizados, cada vez mais redondo. Da mesma maneira, as mulheres que bebem em demasia, elas passam a ser cada vez mais masculinas. Ou seja, essas elites têm conhecimento de como as nossas células reaccionam em função de cada dose ou de cada elemento químico. Então eles conseguem fazer, através da nossa confusão mental, eles conseguem alterar o nosso livre-arbítrio. Então eles são muito inteligentes, eles trabalham através da sugestão. Você não é obrigado a aceitar. Mas quando você vê que todo mundo está mentindo, você não encontra muito sentido em falar a verdade, entende? Então você começa a mentir também, você passa a fazer parte desse tipo de sistema. E dessa forma a nossa bioenergia vai sendo vampirizada para uma represa que não é necessariamente a nossa origem, que não é necessariamente a nossa realidade. O mentalsoma é um segundo corpo, ele é puramente energético. O mentalsoma ele não tem forma. Então a maioria das experiências vividas fora do corpo, elas estão sendo vividas pelo psicossoma. O mentalsoma, porque existe a morte do psicossoma também. Depois que a gente desencarna do corpo, a gente vai ter que matar o energossoma, que é a estrutura energética, para poder viver só no mentalsoma, e isso também vai morrer.
Então, aqui a gente tem o corpo físico que dorme pela noite. Essa estrutura, essa pequena névoa que sai da testa e vai até esse círculo roxo, isso é o energossoma, é o que liga essas estruturas. Aqui a gente teria o psicossoma, que é realmente o corpo que identifica as nossas emoções e que limita ou libera as distintas realidades que a gente conhece. E aqui a gente tem o corpo mental, o mental soma, que não tem forma. Isso realmente, as pessoas que vivem nesse nível de consciência, elas podem encarnar e reencarnar no momento que queiram. Elas não necessitam passar pelo processo de que todos nós passamos. E todo esse sistema ele está controlado por uma estrutura que se chama chakras. Hoje eu expliquei para a Jean, ela foi fazer uma sessão comigo de anemosia quântica, que é a medicina que eu trabalho, que eu fiz, que eu criei, que eu trouxe lá de onde eu venho, que se chama Sirius Alpha. E essa medicina trabalha diretamente nas estruturas do nosso sistema energético, ou seja, os médicos ocidentais nos ensinam que nós somos um corpo físico que está dividido por distintos sistemas, e esses sistemas todos se ligam a um sistema central que se chama sistema endócrino. O sistema endócrino ele tem 7 glândulas que têm a obrigação de fazer secreção de hormônios. Isso nos dizem os médicos ocidentais. Os médicos orientais nos dizem que nós não somos um corpo. Eles nos dizem que nós apenas estamos no corpo. Eles nos dizem que nós somos consciência, que nós somos energias, que nós somos corpos sutis. E que da mesma maneira que nós temos 7 glândulas no sistema endócrino, fazendo a secreção de hormônios, equilibrando todos os outros sistemas, na parte sutil nós temos um sistema chamado sistema de chakras. Pode passar. E, da mesma maneira que as glândulas endócrinas fazem o equilíbrio entre os hormônios, o sistema de chakras ele faz o equilíbrio entre as energias positivas e negativas. Tudo que tem vida no planeta, de minério a planta, de planta a animal, de animal a homem, de homem a alma, de alma a espírito, tudo está equilibrado através de diferentes configurações, mas é por energias positivas e negativas. A energia positiva na Índia é chamada solar, na China é chamada yang, aqui a gente chama energia masculina, e também a feminina, Yin, ou lunar. Então, por exemplo, a palavra Hatha Yoga, Ra em sânscrito quer dizer sol, Ta quer dizer lua, Yoga quer dizer união. Então, através da união das energias solares e lunares, você encontra um certo nível de equilíbrio, que foi o que aconteceu comigo nos últimos 20 anos. Mas é curioso como a maioria das pessoas realmente acham que eu enlouqueci, acham que eu desequilibrei. Não é verdade. Então aqui a gente tem a estrutura das glândulas hipotálamo, a glândula pineal, pituitária, tireoides. Essas são as glândulas que se conectam com os chakras. Então o que são os chakras? São estruturas energéticas que equilibram as energias positivas e negativas da mesma maneira que a estrutura endócrina equilibra os hormônios. Por que a gente sabe disso? Porque o mundo, antes de ser endócrino, ele era chakras. O mundo ele começou gasoso, depois ficou fluídico e agora ele é sólido dessa maneira e a gente está voltando para o cinturão fotônico e vai voltar a ser fluídico. Então a gente tem diferentes cores e diferentes atividades. Através da glândula pineal ou do chakra Sahasrara, a gente conecta o que a gente chama de consciência universal, eu superior, mundo dos pensamentos, dos espíritos, ideias, sonhos. Através daqui, a gente conecta a nossa capacidade de compreender a verdade independente das aparências, a clarividência, a fé, a esperança, todas essas energias são trabalhadas nessa estrutura. Através da garganta, a gente trabalha a nossa capacidade de comunicação e expressão. Tudo que a gente capta em níveis cósmicos e em níveis telúricos, a gente trabalha expressando através desse chakra. E o logro disso é o que faz com que as pessoas se sintam felizes ou não. Então tem pessoas que compreendem tudo dentro delas, mas quando chega o momento de expressar, elas realmente travam, elas realmente têm problemas. Então, às vezes fazer aula de canto, às vezes aprender a verbalizar as coisas sem medo, ajuda a pessoa a trabalhar ou desbloquear o chakra. A próxima estrutura em cor verde, número 4, seria o chakra cardio, ou seja, uma ponte entre, da mesma forma que essa é a ponte entre duas realidades, astral e física, esse é a ponte entre a realidade física, por isso que o coração é o símbolo do amor, né? Então as pessoas que têm esse chakra aberto, elas já entenderam o que é amizade, o que é fidelidade, o que é monogamia, o que é poligamia, elas realmente sabem fluir desde uma perspectiva humana. O próximo chakra trabalha as estruturas glandulares pancreáticas, que trabalha a digestão tanto dos alimentos como das impressões. Em medicina indiana, o alimento é físico, o alimento é energético através de impressões dos 5 sentidos e prânico através da respiração. Então, a gente sabe que uma pessoa pode ficar um mês sem comer que não acontece nada, ela vai ter tontura, mas ela vai sobreviver. Uma semana sem água, a gente pode passar toda uma vida sem impressões, mas a gente não pode passar 4 minutos sem respirar. Então, o que as nossas elites fizeram nessa realidade foi justamente fazer as pessoas comerem 3 vezes por dia e crer que isso é saudável. Por quê? Porque dessa maneira as suas células estão fazendo 24 horas por dia de digestão e você não atinge esses níveis sutis do 5º, 6º e 7º chakra para compreender outras formas de realidade. Quando você come pouco, quando você
come quando tem fome, quando você come para ser feliz e não porque você acredita que tem que comer 3 vezes por dia, você realmente sente as suas vibrações de outra maneira. Então, da mesma maneira que a gente tem que digerir a comida, que vai para o sangue, o que não presta vai para o intestino e evacua, as impressões também tem que acontecer o mesmo. O passado tem que ser passado, o presente tem que ser presente, o futuro tem que ser futuro. Porém, a televisão, a família, a igreja, entre outras coisas, fazem com que essas coisas se mesclem através de desinformação. Então a gente tem muita dificuldade de perdoar, a gente tem muita dificuldade de se desapegar materialmente, e é por isso que corpos perfeitos que poderiam viver 400, 500, 1000 anos, não existe nada que diga que você tem que morrer, que você tem prazo de validade, eles acabam vivendo 60, 80, 100 anos apenas, justamente porque eles recebem uma dieta física de merda, uma dieta de impressões horrível e uma dieta prânica praticamente inexistente. A próxima estrutura trabalha as energias sexuais criativas em níveis reprodutivos, então as pessoas que têm esse chakra liberado, elas realmente confiam em si mesmo. E a parte roxa, número 1, trabalha o chakra raiz, que é justamente as estruturas sexuais criativas, mas não em níveis reprodutivos humanos, e sim em níveis reprodutivos femininos. Ou seja, o primeiro chakra, ele é o orgasmo da terra. Ele, ele não faz só a vida humana, ele faz qualquer coisa. É por isso que a gente tem um segundo chakra, para refinar essas energias e transformar em vida humana. Esse primeiro chakra trabalha a energia feminina, a conexão com a Madre Terra, a conexão com as leis da providência, com a lei da atração, com a lei da sintonia. É por isso que dizem, quem tem cu, tem medo, né? Porque quando a gente tem medo, realmente, essa área aqui essa área está conectada com uma parte do nosso cérebro que se chama complexo R, cérebro reptiliano, que é responsável pelos instintos que não necessitam do seu pensamento ou da sua aprovação. Correr de um cachorro, pular um muro gigante, uma mãe que levanta um ônibus para sacar o filho de baixo. Todas essas forças fora do comum podem ser acessadas através do que os místicos chamavam força kundalínica. E isso pode ser liberado tanto em momentos de perigo como através de estados de relaxamento profundo. Aqui a gente tem a mesma estrutura, só que dessa vez mostrando uma parte do corpo sutil que se chamam nadis. São canais sutis. O do meio se chama Sushumna, o da esquerda Ida e o da direita Pingala. Essas estruturas a gente trabalha através do que na yoga a gente chama pranayamas. Prana é energia vital, yamas domínio. Através do domínio da energia vital, solar lunar, masculino e feminino, a gente vive num mundo dividido nessas duas realidades, você pode atingir diferentes formas de compreensão. Então quando você abre o chakra Sahasrara, que seria a corona, você passa a ter um nível de entendimento diferenciado. Quando você abre esse chakra, você passa a acessar outras formas de realidade, independente de se materializar aqui ou de estar em conexão com a nossa. Quando você libera esse chakra, você aprende a se expressar sem medo. Quando você libera esse, você entende o que é a fidelidade, o amor, etc. Aqui você vai processar a sua sabedoria. Aqui você vai tratar também essa parte em níveis digestivos e aqui essa parte em níveis de aceitação. Então se a gente olha para as mulheres, se a gente olha para o cosmos, se a gente olha para o masculino e feminino, a gente vai compreender isso de forma sensitiva e não apenas de forma teórica, como eu estou fazendo aqui hoje. Aqui a mesma estrutura chakral, mostrando as glândulas pituitária, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e adrenalina, que seria por isso mesmo que tem cu tem medo, entende? Porque a adrenalina se libera, e às vezes as pessoas mijam, às vezes as pessoas evacuam justamente porque esse sistema não depende da sua vontade, entende? É o mesmo, se chama vago simpático, é o sistema que te faz respirar, que mantém seu coração batendo e que faz você reagir de forma a preservar sua vida em momentos de grande perigo, em momentos de grande medo. Então, através desse sistema de chakras, você pode compreender o que você deseja, o que você pode, o que você realmente ama, o que você realmente quer dizer e o que você realmente está compreendendo dessa realidade. Mas o que é a realidade? A realidade, a princípio, para a maioria de nós aqui nessa sala, é algo que se conecta com os 5 sentidos materiais cerebrais. Mas a gente já está descobrindo hoje, através da quântica, através da yoga, através de distintas formas ou técnicas, que a realidade ela pode ser multidimensional. Hoje aqui a gente aprendeu sobre a física quântica, né? E aprendemos também como a realidade muitas vezes pode ser manipulada através dos sentidos. A gente aprendeu também sobre as nossas heranças no passado, misturado com a mitologia, misturado com uma série de valores, onde a gente encontra nessas tábuas sumérias certos tipos de seres que compartilham o passado da Terra com a humanidade sem ser humanos. Eles eram conhecidos como reptilianos e Anunnakis. Por que reptilianos e Anunnakis? Anunnaki seria considerado um império galáctico, ou seja, é um conselho de diferentes raças cósmicas
que trata de manter esse processo de transformar o planeta Terra em uma imensa granja de emoções negativas. Por quê? Porque estes seres conhecidos como reptilianos, entre outros seres, eles se alimentam de emoções negativas, emoções pesadas, emoções telúricas, tanto no nível fraco, como essas culturas que aceleram as nossas células, como no nível mais profundo, através de rituais de pessoas, rituais de sacrifício, seja de pessoas ou de crianças. Então, se vocês não conhecem o Anunnaki, keep calm and let's go Anunnaki, a cronologia dos impérios antigos. A gente tem alguns impérios que sobreviveram ao passado do planeta Terra, que ficaram conhecidos, como a gente viu antes, como o Império Mesopotâmico, o Império Babilônico e o Império Egípcio. E a gente descobriu que através desses impérios a nossa realidade passou a ser trabalhada desde uma perspectiva piramidal, ou seja, o conhecimento que antes estava à disposição de todos nas sociedades esféricas e matriarcais, basta que você se aproximasse do centro disso para conectar esse conhecimento. A partir do final do Império Babilônico, início do Império Egípcio, ele começa a se concentrar na ponta de uma pirâmide, onde muito poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento. E eu pergunto para vocês, o que faziam os egípcios? Todos sabem, pode passar, que os egípcios faziam pirâmides. E a história oficial nos ensinou que essas pirâmides, elas eram urnas funerárias, que aquilo era feito para enterrar o faraó. E hoje a gente sabe que isso é mentira. Hoje a gente sabe que as pirâmides, elas eram estruturas de dimensão e vibração energética que permitiam a manipulação daquilo que a gente chama de geometria sagrada. As sociedades esféricas, elas eram baseadas na geometria sagrada, justamente para que todos os seus habitantes tivessem o mesmo nível de conhecimento, de igualdade. Em sociedades esféricas, coisas como o dinheiro, coisa como a riqueza, a eletricidade, a água, tudo isso é obsoleto, tudo isso está à disposição de todos. A raça humana é a única raça que paga para viver no planeta Terra. A ideia de que você tem que pagar por água, de que você tem que pagar por eletricidade ou para ter um lugar para viver, é uma distorção completa, possibilitada por um sistema piramidal de pensamento e de sensibilidade. A gente já havia visto, pode parar aqui, a gente já havia visto diferentes formas de pirâmide que controlam a realidade, e nessa pirâmide a gente tem o organograma das elites mundiais. Então na base a gente tem nós, que seria o gado humano, mais ou menos 6, 7 bilhões de cabeças. Logo acima a gente tem meios de comunicações manipuladores que servem para modelar a nossa estrutura de pensamento. Acima disso, eles estão controlando o nosso pensamento e a nossa mente através de religiões e conceitos que se misturam com a nova era e com gnose e com diferentes formas de magia ou semi-magia. Acima, controlando essas formas de religião e adoração, a gente tem lojas maçônicas e diferentes formas de ordens, tanto de magia branca como de magia negra, que são a Rosa Cruz, os gnósticos, entre outras sociedades secretas ao longo da história. Acima disso a gente tem como é que a gente fala? As estruturas que pescam os seres na sociedade para ser parte, para ir subindo nessa pirâmide, de maneira a não compreender outras formas de realidade. Então clubes como o Rotary, o Lions, entre outros clubes, digamos assim, de senhores que se reúnem para dizer e para falar, não sei o quê. Eu nunca fui nesses clubes, não sei o que eles fazem, mas a informação que a gente tem é que esses clubes são justamente criados para reunir as pessoas de maneira a compreender o perfil de cada uma, para que elas sejam pescadas para subir um grau maior na pirâmide, que aí seria já uma maçonaria que a gente conhece como o rito de York, que são 9 graus, que é os herdeiros da ordem militar templária, e o rito escocês da maçonaria, que vai até o grau 33. E esses caras realmente começam a entrar num ramo mais profundo, a nível magia. Eles são capazes de criar sistemas políticos, eles são capazes de nos manipular. Por exemplo, a Segunda Guerra foi criada justamente baseada num conceito de nazismo e fascismo. O problema é que as nossas elites criam as guerras e mandam as pessoas da base da pirâmide lutar essas guerras, né? Então assim, como é que um cara que está aqui na base da pirâmide não sabe o que está acontecendo aqui em cima, sai da casa dele, abandona mulher, abandona filho e vai lutar numa guerra, digamos um espanhol, para matar um francês que também abandonou mulher, abandonou casa, abandonou filho, para matar um espanhol? Como que isso aconteceu? Através de ideias que foram programadas na mente desses sujeitos. Então, através do nacionalismo, através do patriotismo, através do fascismo, através do nazismo e através do comunismo, do que seja, eles conseguem manipular a mente das pessoas de forma a fazer elas crerem que existe apenas uma forma de realidade, que outra realidade deve ser eliminada. Isso está passando no Brasil hoje através do PT e do PSDB, através dos gays e dos evangélicos, através da cultura pop, da cultura brega. Esses caras, sim, o futebol e os seus diferentes times, entende?
Na verdade, eles têm um mecanismo de manipulação das nossas células, tanto em níveis intelectuais quanto emocionais e instintivos, e eles conseguem fazer com que as pessoas creiam em coisas que elas realmente não conhecem. Lembra que eu falei? Crença não é conhecimento, a crença está movida por medo e dúvida, e o conhecimento está movido por experiências que a pessoa passou e chega a determinadas conclusões. Agora eu falo, um sistema como o fascista, o que ele utiliza para convencer as pessoas de que o mundo deve ser fascista? Ele utiliza a força, ele utiliza a militarização, a imposição das suas ideias. O nazismo, ou o comunismo, ou qualquer outro ismo, como que ele faz para impor as suas ideias e fazer com que as pessoas sejam fascistas, nazistas ou o que seja? Eles também usam a mesma coisa, a força, a ameaça de guerra. Então você nunca vai conseguir acabar com um sistema que usa a força, a ameaça de guerra, para acabar com outro sistema que também usa a força e a ameaça de guerra, entende? E como que existe essa força? Através dessas elites. Então as elites criam as guerras e põem os seus povos para lutar. E o que as pessoas precisam entender é que uma força como a guerra jamais vai ser vencida através da declaração de mais guerras. A gente sabe que o antônimo da guerra e da destruição é a construção, é a criatividade, é o amor. Então, para conseguir vencer uma guerra, para conseguir ser livre, você tem que compreender as coisas desde uma perspectiva vibratória e energética, justamente para saber o que eleger no momento em que você vai ter uma determinada reação, no momento em que você está escolhendo uma forma de crença ou uma forma de culto, às vezes muito mais baseado no meio social que você frequenta do que nas suas verdadeiras aspirações ou crenças, seja em relação a um Deus, seja em relação a um sistema político. Então, acima desses caras que nos controlam através de ideologias políticas, a gente tem magos negros, que são os jesuítas, que são Ordos Templos Orientes, que foi a sociedade secreta criada por Aleister Crowley. Não, perdão, ele criou a Golden Dawn, mas ele estudou na Ordem dos Templos Orientes. Que Aleister Crowley, como a gente pode ver aqui, foi um dos maiores magos negros de todas as eras. Existe toda uma publicidade por detrás dele, existe todo um mistério por detrás de Aleister Crowley. Ele esteve vinculado com a guerra entre os nazis e os aliados, e dizem que ele fazia a parte mágica dessa guerra, justamente porque quando a gente estava se matando ali nos campos de batalha, as nossas elites estavam fazendo conjuro, invocando djinns, que são seres de fogo, justamente porque as coisas não acontecem só numa realidade física, elas também acontecem numa realidade astral. E no sistema piramidal, são muito poucas pessoas que controlam e conhecem essa realidade astral. Acima dos magos negros, nós temos o que a gente chama de Comitê dos 300, que são distintas formas de sociedade secretas, semissecretas e às vezes nem secretas, que tratam de reunir a nata dos grandes conglomerados, dos grandes industriais, das grandes aristocracias, em reuniões anuais e em diferentes formas de grupo, né? Então a gente hoje em dia ouve bastante falar dos Bilderbergs, o Conselho de Roma, o Council of Foreign Relationships, que é o Conselho de Relações Exteriores. Através desses conselhos, pessoas e famílias como os Rothschild, os Rockefeller, entre outras famílias que não são humanas e têm um ADN diferente do nosso, eles conseguem controlar ou seja, isso que a gente estava falando, né? Dos carros movidos a água, dos carros movidos a lixo, tudo é energia. Mas por que a gente é prisioneiro de uma realidade, de um cartel de petróleo? Justamente porque esses caras satanistas tratam de ameaçar ou de eliminar todas as pessoas que realmente entram em contato com essa realidade, de que nós estamos sendo enganados, de que nós somos alimento de seres que realmente não são humanos. Então, depois dos Comitês dos 300, nós temos... Então, essas 33 famílias, elas podem ser reconhecidas através da... Ou seja, eles são as famílias que controlam a parte industrial, a parte midiática, e elas são diferentes famílias unidas por linhagem genética ou unidas através de casamentos, etc., ao longo da história. No caso do Brasil, essas famílias são as 6 famílias que comandam as televisões, então a Saad, a Marinho, Sarney, todas essas famílias trabalham para o que seria o Conselho dos 33, entende? O Brasil é um país de 500 anos, o Brasil é visto como o quintal, é visto como o quintal de recursos dessas famílias. Agora que eles saíram dos Estados Unidos e da Europa e transferiram a sucursal de sacrifício humano e mantenimento da Matrix, digamos assim, isso está acontecendo aqui agora. Então, vocês já estão assistindo isso com a morte do Eduardo Campos, 7 pessoas no avião, esses caras são fissurados em numerologia, eles fazem isso justamente para conseguir desses seres, digamos assim, evoluídos, que estão em uma quarta densidade, mas que não são deuses, eles sendo adorados como deuses, essas pessoas, esses conselhos conseguem ter essas coisas desses seres que têm um nível de inteligência, um nível de psiquismo, um nível de conhecimento. Eles estão fora do tempo e espaço e eles podem viajar no tempo.
Então, e acima do Conselho dos 33 a gente tem o Conselho dos 13, que aí sim a gente estaria falando das 13 principais famílias reptilianas, que se materializam através das famílias reais europeias. E dizem que a Rainha Elizabeth seria o réptil cola larga, digamos assim, rabo grande, mais, com mais conhecimento e com mais, digamos, capacidade de realizar o processo que os conspiranoicos chamam de shapeshifter. Através de rituais de sacrifício humano, crianças, etc., eles conseguir que as pessoas cheguem num nível de medo que permite que esse evento, né, que se chama Shapeshifter, vocês podem ver depois, põe lá no YouTube, Shapeshifter reptiliano, e vocês vão ver um montão de desinformação, mas vocês vão ver um montão de coisas interessantes que deixa dúvida e que realmente dá a entender que a raça humana não é única no planeta, e que por dentro, seja através do nosso DNA, seja através do complexo R, que é responsável pelos reflexos sem pensar, nós todos tivemos uma parte da nossa evolução conectada com os reptilianos. E é por isso que toda a nossa história, seja no Egito, seja no Japão com os Nagas, seja na África com os Dogons, seja nas atuais monarquias, seja nos exércitos, marinha e aeronáutica, seja através do caduceu, que é a ciência da serpente, que é a ciência que adoece para fazer curar depois, entende? Tudo isso tem como símbolo seres reptilianos, seja através de cobras, seja através de dragões, o passado do planeta Terra, seja em um nível simbólico, seja em um nível fisiológico, nós temos esse caráter no nosso DNA, que seriam o fato de sermos seres reptilianos. Aqui a gente tem essa pirâmide que dá uma ideia mais ou menos do como a realidade está funcionando nesse momento no planeta Terra. Isso já está mudando. Que é, nós aqui, nascimento, escola, trabalho, taxas, débitos e aposentadoria e morte, né? Então assim, nós somos essas ovelhas aqui, os escravos da dívida, né? A população e os seus recursos. Acima disso, nós estamos controlados por religiões que dão ensinamentos diferentes conforme cada nível mental uma pessoa tem no lado do mundo. Então assim, o islamismo ele é um tipo de software que é instalado numa alma que já encarna numa realidade que ele não faz questão de mudar. Ou seja, se você vai para o Egito, se você vai para o Irã, você vai ver pessoas que vivem exatamente como há 5 mil anos atrás, entende? Eles trabalham em corporações, eles sustentam os sistemas, mas todo o dia a dia deles passa por uma rotina e por uma doutrina altamente religiosa, como abaixar 5 vezes no chão, ter aqui roxo de tanto rezar e pedir para lá, entende? O mesmo está passando através do militarismo, polícia e sistema judiciário, educação e mídia. Todos esses sistemas funcionam como religiões, entende? Então assim, a gente estuda português e matemática da mesma maneira que os evangélicos estudam a Bíblia, da mesma maneira que os médicos recebem uma cartilha preparada pelas mesmas indústrias que fabricam os remédios que vão curar as doenças criadas pela indústria alimentícia. E o mesmo está passando com a mídia também. Hoje em dia a gente vê na TV as pessoas de carne e osso serem adoradas como ídolos, da mesma maneira que as estátuas de pedra-sabão de Hermes, Atena, o Mercúrio eram adorados na Grécia Antiga. O problema é que da mesma forma como o Coliseu, a gente agora tem estádios e futebol, ou seja, a humanidade evoluiu, eles têm que mudar o sistema. O mesmo passa com as estátuas de pedra-sabão, ou seja, a humanidade já não acredita mais nas estátuas, né? Há uns 10 anos atrás tinha um bispo da Igreja Universal que ficou famoso chutando e batendo numa estátua de santa na TV, justamente porque a humanidade se revolta por ter sido enganada durante tanto tempo idolatrando estátuas. Então hoje eles põem ser humano. Então quem é o Messi, quem é a Madonna, quem são o Beckham, a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente apenas adora essas pessoas, compra o produto delas, entra em contato com a arte delas, idolatra o sistema de vida delas, entende? Mas a gente não sabe a verdade, a gente não sabe não sabe nada, a gente simplesmente consome aquilo que a ponta da pirâmide nos permite, né? Então a gente não compreende que a cultura pop, o militarismo, o nacionalismo, o pacifismo, entende? Tudo são formas de doutrinar a mente das pessoas de forma que elas não entrem em contato com outras formas de realidade. O ideal seria que a gente matasse todas as opiniões e expectativas, conseguisse estar puro. Mas não, a gente acreditou em Jesus, a gente acreditou no marido, a gente acreditou numa história, e essa história vem manipulando a gente de 8 mil anos para cá. Acima dessas estruturas existem as pessoas que controlam os recursos e que têm a possibilidade de imprimir dinheiro, seja dinheiro eletrônico ou dinheiro em metálico, né?
E são muito poucas pessoas que têm o poder de imprimir dinheiro. Na verdade, não tem nada que diga que esse papel que é dinheiro e está na minha carteira é diferente de qualquer outro papel, a não ser o fato de que algumas poucas famílias podem imprimir através de bancos centrais e que os governos estão vinculados a esses bancos centrais, de maneira que toda vez que um governo precisa de dinheiro, ele tem que pedir que esses bancos centrais imprimam, esses bancos centrais imprimem e cobram uma taxa que o governo paga com dinheiro dos nossos impostos para poder ter dinheiro. Existe uma estrutura nos Estados Unidos chamada Federal Reserve, que não tem nada de federal, que é um conglomerado de banqueiros que trata de imprimir os dólares para o governo americano. Então por que a gente tem uma empresa privada imprimindo dólares para o governo americano, se quem é dono do dólar americano é o próprio governo americano? As duas únicas pessoas que tentaram acabar com o Federal Reserve, vocês conheceram na história como Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy. E eu tenho certeza que todos aqui conhecem o fim desses caras, né? Tomaram uma bala na cabeça e acordaram com a boca cheia de formiga. Então, ao longo da história, outras pessoas também tentaram acabar com isso, ou souberam e tentaram reagir de alguma maneira. Mas é muito difícil acabar com esse sistema, justamente porque quem está na ponta da pirâmide controla a nossa sensibilidade, o nosso sistema de crenças através de sugestão, através de moda, entre outras coisas. A crença de que, por exemplo, eu preciso de dinheiro para comer é algo totalmente irreal. O dia que a gente não tiver só dinheiro e não tiver comida, a gente vai entender isso. Ou seja, você precisa de água, terra, fogo, ar e éter, entende? A partir do momento que você junta esses elementos, você vai saber plantar, vai saber fazer uma série de coisas. Mas a gente aceitou, através das sugestões da metrópole, desse tipo de evolução modernista, etc., a ideia de que tudo bem eu não saber plantar, tudo bem eu não saber arquitetura, tudo bem eu não saber engenharia, tudo bem eu não saber medicina, basta ter o dinheiro para conseguir essas coisas todas. Porém, esses conhecimentos jazem adormentes na nossa memória celular. Então, à medida em que você vai enfrentando situações como ser mendigo, ou ter que pagar as contas, ou não poder arrumar um emprego porque você é um imigrante legal, você vai aprendendo como essa energia funciona. O dinheiro faz na nossa realidade material o mesmo que o prana, que é a bioenergia vital, faz na outra realidade. E essa família que imprime dinheiro e que controla as monarquias, que se chama Rothschild, eles realmente são magos negros e eles compreenderam, eles encontraram uma forma de fazer com que todas as energias dos humanos viessem através deles, né? Então, através da impressão das moedas, somente os Rothschilds podem imprimir moedas, através disso eles conseguem distribuir a energia deles, que é uma energia reptiliana, que é uma energia satânica, por todo o planeta, e depois, imagina que o dinheiro passa na mão das pessoas, as pessoas fazem coisas com isso, realizam sonhos, pagam dívidas, etc e tal. Porém, tudo isso depois volta para a mesma represa deles. Por quê? Porque o dinheiro, para ter valor, ele precisa de dívida. Não existe mais ouro nos bancos. Desde que Abraham Lincoln foi morto por isso, porque ele queria fazer com que a moeda valesse ouro nos bancos. E o Federal Reserve queria que não valesse ouro, queria que valesse um nível de impressão de papéis. Então, para que o dinheiro tenha valor, as pessoas têm que estar endividadas. E quando a gente paga para os bancos, ou seja, se você empresta R$10 do banco, a partir do momento que você deposita R$10 no banco, as leis permitem que os bancos gerem 1.000 em formas de crédito e empréstimo, entende? Então a gente está trabalhando num sistema em que a gente trabalha para pagar contas de maneira que, independente do que a gente recebe, quando a gente recebe, onde a gente guarda? No banco. Quando a gente faz um pagamento, a gente faz através deles. Então toda a nossa energia criativa, toda a nossa energia prânica está sendo controlada por um sistema que foi criado por satanistas de DNA reptiliano. Através disso, eles controlam todos os bancos centrais, todas as taxas de moedas, todos os interesses. Acima deles, eles têm o que eles chamam de think tanks, como George Soros, entre outros tipos que a gente conhece bem, que tratam de caçar talentos, colocar pessoas que eles controlam em pontos de controle da elite, seja através de magistrados, seja através de políticos, entende? E acima deles o que a gente já havia falado, o Comitê dos 300 e o Conselho das 13 Famílias, que seriam reptilianas, não seriam humanas, e controlados pela Rainha da Inglaterra. Volta. Esses são Zecharia Sitchin e esse cara é David Allen. Esses caras têm uma biografia de pesquisas incríveis a respeito do passado do planeta Terra, onde fica claro que existiram gigantes no planeta Terra, que os deuses compartilham o mundo com a humanidade terrestre, que grandes naves voavam pelo céu, que existem outras raças humanoides de outros sistemas solares, e esses são conhecidos como Anunnakis, de um planeta chamado Nibiru. À medida em que a gente está fazendo esse rolê na noite galáctica e no cinturão fotônico, existe um planeta que é conhecido como Hercolobus ou Nibiru, cada cultura chama de uma maneira. E dizem que é um planeta vermelho que faz contra o sistema solar, né? Então todos os planetas estão girando de uma maneira. Dizem também que esse planeta é uma nave dos Anunnakis, e que através dos Anunnakis de Nibiru
e unidos com os reptilianos que seriam de Alpha Draconis. Ninguém sabe como esses caras chegaram aqui, mas realmente eles têm um grande desenvolvimento psíquico, um grande desenvolvimento instintivo e nenhum desenvolvimento emocional. Isso é exatamente a mente reptiliana, medo e delírio, hierarquia, burocracia. Toda a realidade que a gente vive hoje, isso que a gente falou das guerras, né? Ou seja, uma mãe jamais mandaria o seu filho para a guerra, um pai jamais mandaria o seu filho para a guerra. Todavia a gente aceita um sistema em que as pessoas se alistam obrigatoriamente e se estourar uma guerra você tem que ir, entende? Por que passa isso? Justamente porque a gente teve a nossa mente alterada, porque a gente teve os nossos ADNs de maneira a herdar uma mente reptiliana. Então se a gente vê os valores da nossa sociedade, se a gente vê os valores das nossas religiões, a maneira como eles esperam que a gente se relacione com Deus, sempre de uma maneira a agredir a raça humana, a dar graças a Deus, ou seja, o tema de dar a outra face, entre outras coisas, tem muita simbologia, mas da mesma forma que o veneno da cobra pode ser, você faz uma vacina com o mesmo veneno, você faz um antídoto de cura com a base do veneno. Então assim, tudo pode ser bom e tudo pode ser mal. E ao longo da história, esses seres, que são os reptilianos de Alpha Draconi e os Anunnakis de Nibiru, eles realmente trataram de manipular a raça humana de forma a se alimentar das nossas energias negativas. E existem rituais que são feitos... Volta. 2 aí, mais um. E existem rituais que são feitos, que começaram aqui nessa época, no Império Atlante e Lemuriano, quando esses seres ainda dividiam a realidade com a gente. Existiam esses rituais mais pesados, né, onde se ingeria carne humana, sacrifício, etc. Então eu fiz aqui algo para que vocês compreendam que de 10 a 25 mil anos atrás a gente tinha o Império Atlante, de 6 a 12 mil anos atrás o Império era o Sumério, esses dois impérios ainda eram esféricos, não era piramidal a sociedade. No Império Babilônico começa a haver um montão de crises de bruxaria, todas as pessoas, do mesmo jeito que as pessoas hoje, qualquer pessoa vai tomar uma cerveja, né? Qualquer pessoa vai na balada, né? Então isso realmente começou a rolar, qualquer pessoa tinha conhecimento para fazer a invocação de espírito. E justamente aqui entre Império Atlante, Sumério e Babilônico, foi quando a gente começou a sair de uma realidade fluídica, de uma realidade andrógena e se dividir de forma a plasmar esse masculino e feminino tão extremo que nós temos hoje. Após o Império Babilônico, que foi de 5 a 8 mil anos atrás, a gente teve o egípcio, que foi de 2 mil a 5 mil anos atrás, mais ou menos, aonde o sistema começou a ser piramidal. Depois a gente teve o Império Helênico, que seria o grego, que ainda esse conhecimento era muito vivo, mas era muito vivo e real, mas começou a ser escondido através de sociedades secretas. Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles eram membros de sociedades e escolas de conhecimento secreto. Império Greco-Romano, ou seja, Império Helênico, eles trataram de drogar a humanidade o máximo possível com vinho, filosofia, e aprisionar a humanidade no intelecto. Então a gente fala dos filósofos gregos e já pensa em filosofia, por quê? Porque foi justamente o processo que essas elites utilizaram para nos desconectar da realidade emocional e nos desconectar da realidade instintiva. Depois do Império Greco-Romano, a gente teve um Império puramente romano. Esses dois impérios mostram o quanto a humanidade foi drogada num aspecto que, por exemplo, quem conhece a mitologia grega e a mitologia romana, eles apenas mudam os nomes, né? Mas os mesmos deuses, a mesma história. Então Baco passa a ser Dionísio, Vênus passa a ser Afrodite, entende? Ou seja, o fim do Império Romano, eles realmente estavam numa grande ressaca e não tiveram nem o trabalho de criar uma nova religião. Eles simplesmente mudaram o nome dos deuses e passaram a adorar da mesma maneira. Com o final do Império Romano, a gente sabe que a humanidade ficou mais ou menos 1800 anos em um nível de obscuridade intelectual tremendo que se chamou Idade Média. Nós somos o resultado dessa obscuridade intelectual chamada Idade Média. Estamos aqui para mudar isso. Aqui a gente tem, outra vez, para que vocês compreendam, o tema da noite galáctica, o sistema solar. A gente está entrando na era de Aquário ou no cinturão fotônico. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o que são as famílias reais, né? Porque a gente no Brasil teve um império muito precoce, e assim, a gente é um país bem novo, a gente tem 500 anos, a nossa república tem menos de 200, a escravidão dos negros acabou em 1888, ou seja, faz muito pouco tempo. E aqui eu estou mostrando alguns brasões para que vocês compreendam a simbologia que as nossas monarquias usam, para que vocês entendam quem são os deuses deles, né? Para quem eles estão rendendo culto. Hoje em dia, ainda vivemos uma herança dessa época do Império Austro-Húngaro, que é da Águia Bicéfala, ou seja, a CIA faz o mesmo trabalho que os templários faziam, e a gente pode ver um montão de seres répteis em distintos brasões, seres híbridos, ou seja, são seres de quarta densidade que não são deuses, mas que têm poder, mais poder que a raça humana, e através de pactos eles permitem que
diminuta minoria que está na ponta da pirâmide tem um certo poder, inclusive, para manter todo o planeta baixo uma hipnose mental. É o mesmo processo que, não sei, aqueles programas passavam com o Fábio Puentes, lembra aquele hipnólogo que fazia as pessoas comerem cebola e elas pensando que era maçã, fazia o cara tocar um piano aqui. Imagina isso com o planeta inteiro, é exatamente o que está passando nessa realidade que a gente vive aqui agora. E em Portugal, principalmente, muitas dessas famílias se arrependeram de fazer pactos satânicos ou acessar Goetia, entre outras coisas. Então você começa a ver brasões com anjos, você começa a ver brasões com seres que são humanos, mas que de repente não estão materializados. E dessa maneira as nossas monarquias, apesar de profundamente psicóticas e psicopatas e nesses rituais, elas também evoluíram ao longo disso. Pode mudar. Depois de ver os brasões, a gente vê a sociedade, ou seja, a Espanha, eu moro na Espanha. A Espanha é uma monarquia até hoje, e é muito difícil entender como que o povo espanhol sustenta esse tipo de coisa até hoje. E desde 2008, 2009 para cá, que os espanhóis sempre tiveram uma mente bastante controlada pela ideia de emprego, não existem muitos universitários na Espanha, a maioria das pessoas vem de uma realidade rural, todos são trabalhadores, eles não têm essa ilusão com o academicismo, eles não têm essa ilusão que nós aqui, de 500 anos, temos por influência dos Estados Unidos, etc. Então eles continuam até hoje realizando distintos banquetes e de uns tempos para cá isso se tornou uma cena comum, cara. Seja no meu bairro, seja ali no centro, ver velhinhas que eram jubiladas, inclusive tem um movimento antissistema que se chama os Yayo Flauta, que é, Yayo é abuelo, né? E flauta é como, quando o cara é vagabundo, eles chamam de perro flauta, não? Que não quer saber de nada com a vida. Então, os Yayo Flautas são justamente seres aposentados, jubilados, que trabalharam a vida inteira e que estão perdendo tudo isso graças aos cortes de impostos, às mudanças políticas, tudo o que está acontecendo. A Espanha foi, nas Olimpíadas de 92, ela começou um sistema de vida, de riqueza, de dar dinheiro para todo mundo, todas as classes sociais, igualzinho que está passando com o governo Lula hoje. Ou seja, as nossas elites simplesmente, Lula, Dilma, lulista, não sei, mas eles simplesmente transferiram o mesmo sistema, o mesmo bem-estar social que foi dado para os países depois da Segunda Guerra na Europa, está sendo gerado aqui através de milhões de bolsas, através de milhões de oportunidades para todas as pessoas, criando uma nova classe média. Tudo isso é muito bom, mas a questão é que essas pessoas todas elas estão atreladas nos bancos. O Brasil é o único país do mundo onde as pessoas pagam as coisas em 5 vezes, em 10 vezes. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, ou seja, eles estão modelando a mente de vocês de forma para que vocês sempre estejam endividados, não importa o que vocês queiram, entende? E se a gente não mudar isso, realmente daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente vai ter um estouro da bolha imobiliária que foi criada com todos esses apartamentos e hipotecas. Então a gente vai ver a mesma coisa que a gente está vendo na Espanha hoje. Pessoas sendo expulsas das suas casas por não poder pagar a hipoteca, gente que se mata. Então eles sabem exatamente que tipo de caos criar. Pessoas que trabalharam 30 anos e viveram de salário, elas vão ter muita dificuldade em viver através da própria energia criativa, depois de tanto tempo recebendo uma ração como um gado, entende? Ou seja, é como você ter um leão de circo ou ter um gado e querer soltar ele na selva depois de anos trabalhando no circo, entende? Esse leão vai morrer, ele não vai saber usar o instinto dele, justamente porque ele foi doutrinado, justamente porque ele tinha que servir de palhaço no circo. E aqui a gente tem o nosso amigo o rei Juanito, que é o rei Juan Carlos da Espanha, que abdicou e deu lugar ao seu filho. E aqui a gente vê mais ou menos qual é o modelo mental que essas elites pretendem vender de prosperidade para as pessoas, né? Você não vê ninguém de pele preta, você não vê ninguém asiático, é tudo uma ideia de que realmente a raça branca, que a nível genético é uma das mais fracas que tem, é dominante. E se você repara, uma das coisas que eu queria dizer é que assim, desde que eu e ela chegamos aqui no Brasil, uma das coisas que a gente reparou, principalmente em Brasília e Goiânia, todas as meninas negras têm cabelo alisado, se não tem cabelo alisado estão com o cabelo preso. E as pessoas em geral, seja no Rio, seja em São Paulo, elas nunca viram uma negra com autoestima, elas nunca viram uma negra falar. Então assim, é muito engraçado porque a gente está vivendo essa realidade assim de ver que as pessoas simplesmente não esperam que uma pessoa negra possa ser feliz, que uma pessoa negra possa ser bonita. Eu lembro dos pensamentos que eu tinha quando eu morava no Brasil a respeito da raça negra, e é como se a gente se sentisse com sorte por não ser negro, ou por não ter nariz de batata, ou por ter características que a gente foi doutrinado para crer que são bonitas, né? E isso tudo começou há 2.000, a 3.000, a 5.000 anos atrás, através do conceito das monarquias. O que são as monarquias? São famílias que são consideradas reais. E isso é algo que eu me pergunto desde criança. Por que essa família é considerada real, se a minha família que está aqui e também é real, está toda fodida, entende? Então, na verdade,
isso passa através do nosso sistema de crenças. Então, se você realmente acreditar que você é um rei, se você realmente fizer de tudo para viver como isso, você vai materializar esse tipo de realidade. E esses caras fizeram isso, só que eles fizeram isso derramando sangue, entende? Eles fizeram isso roubando, eles fizeram isso saqueando todas as nossas riquezas. E já passaram alguns 1000 anos e a gente foi doutrinado pelo sistema de crença deles. E hoje no Brasil a gente está vendo isso. Um monte de gente com o intestino fudido, um monte de gente com problemas de rim, um monte de gente com os chakras entupidos, mas crente que são felizes. Por quê? Porque eles conseguem acordar no horário, chegar no trabalho, pagar as contas. Então é preciso que as pessoas desacelerem as suas células, entrem em contato, seja com o seu lado reptiliano, seja com o seu lado cósmico de luz, etc., para poder equilibrar essas duas partes. E a maioria das pessoas na nossa sociedade foi educada para rechaçar completamente a experiência com a parte negativa, inclusive negar, mentir, fingir que é uma coisa, quando todos nós somos negativos, todos nós somos egoístas, todos nós somos mentirosos, da mesma maneira que todos nós somos, podemos perdoar, podemos amar, podemos confiar. Equilibrar essas energias é a nossa missão aqui. Não equilibrá-las é justamente dar oportunidade para que seres que a gente não percebe com os 5 sentidos possam se alimentar das nossas energias. E essas famílias reais, elas são todas primas ao longo do globo terrestre. Então não somente na Europa, mas na Ásia, em todos os outros lugares, eles realmente compartem através de eventos um estilo de vida muito parecido com o que a gente está fazendo aqui hoje, porém com outros interesses, justamente porque eles têm DNA reptiliano, eles trabalham com militarismo, eles trabalham com guerra, eles trabalham com submissão, e eles conseguem reproduzir corpos humanos de maneira que a gente não percebe toda essa realidade. Por quê? Porque a gente está preso em 5 sentidos cerebrais. Aqui a gente tem uma praça na Noruega que é muito interessante. Essa praça na Noruega é um artista, eu não lembro do nome dele, deve ter aí depois. Mas ele realmente trata essa guerra dimensional, né? Ou seja, a gente tem toda uma realidade 4D que nos inspira a ter muito mais medo e desconfiança do que entrar em contato com outras formas de energia. E através de castelos, através de pilares, obeliscos, todos os artistas vão plasmando essa realidade. Gaudí, por exemplo, ele tem, quem já foi para Barcelona e viu a Sagrada Família, ele tem uma relação muito lúdica e infantil com os reptilianos. Ele pinta esses reptilianos de forma totalmente colorida. E quando você estuda histórias da sociedade secreta, eles dizem que os reptilianos realmente estão divididos em 2 setores. Um é de luz e trabalha dando assistência para a humanidade, e o outro realmente trabalha através do sacrifício, se alimentando desse tipo de energia. E é por isso que a prioridade do sistema jornalístico são notícias negativas, que é para manter as pessoas com medo. Da mesma maneira que a comida que mais vende é uma comida de lixo, né, junk food que eles falam. E da mesma maneira que a publicidade nos convence que o sexo é uma coisa divertida, quanto mais você fizer, mais feliz você vai ser. E não precisa fazer com amor, quanto mais pessoas você conquistar, melhor você será. Então, através desses pequenos conceitos que vão sendo plasmados no nosso inconsciente, tanto a nível presente como ao longo entre vidas, né, nossas almas vão sendo recicladas pelo nosso sistema de crença. Então a verdade é que quando a gente morre, muitas vezes a gente limita as dimensões que a gente vai poder visitar, porque a gente acredita que a realidade é de uma maneira e a gente não faz ideia de como a realidade pode ser. Para isso, esses caras vão plasmando na nossa arte, na nossa cultura, nas nossas bandeiras, pequenas pistas para que a gente possa se dar conta de que realmente nós não estamos sozinhos, de que realmente nós não somos esse corpo, nós apenas estamos nele. E logo a gente vai chegar em Hollywood, entretenimento e satanismo. Aqui a gente tem algumas pessoas que vocês podem reparar as características que elas têm, como elas realmente desenvolvem tanto aparência como a atmosfera, psicosfera de reptilianos, né? Então se você começa a buscar no YouTube, no Google, você realmente vai encontrar fotos do Papa Bento XVI. Esse cara aqui é David Rockefeller. Esse cara aqui é o presidente do McDonald's e ao mesmo tempo ele é chefe dos jesuítas de Inácio de Loyola. Então assim, todos se encontram nas elites, entende? Aqui a gente tem fotos da rainha, esse cara é George Bush, e existem alguns vídeos dele que mostram o que a gente chama de shapeshifter, que é o processo de câmbio metamórfico de humano para reptiliano. E ao longo da história, existe muita informação, tanto plasmado a nível simbológico, como através de histórias. Se você começa a estudar a intimidade
das monarquias, você vai ver que era um bando de psicopatas, e não podia ser diferente, uma vez que eles se entrecruzam para manter a linhagem genética deles. É por isso que na história das monarquias sempre foi comum casar irmão com irmã ou primo, justamente porque dessa forma não é apenas uma questão de riquezas materiais, é para poder manter aquela linha genética de maneira a permitir que esses seres sejam incorporados e reinem na nossa realidade. Aqui a gente vê a simbologia utilizada por Hollywood desde sempre, né? Então aqui a gente tem o Michael Jackson fazendo esse símbolo. Você lembra, mãe, que sempre você dizia que esse símbolo significava ok nos Estados Unidos, né? Hoje a gente sabe que não, hoje a gente sabe que significa 666, que é um dos códigos do satanismo e que permite a seres humanos serem adorados como ídolos da mesma maneira que as estátuas de pedra sabão na Grécia foram adoradas como deuses. Através da programação infantil, não sei se vocês já perceberam, mas a programação infantil está plasmada, seja de Família Dinossauro, seja de Alligator, seja de Comandos em Ação, de G.I. Joe, os Cobras, é sempre réptil, é sempre anfíbio. E isso é uma das coisas que o Indiana Jones falava na Arca Perdida, né? Por que tinham que ser répteis? Por que tinham que ser cobras? Por que tinham que ser serpentes? Porque a natureza deles, eles poderiam se manifestar de qualquer maneira, mas eles realmente se manifestam através da natureza réptil. Vocês devem perguntar, não é por que isso ou por que aquilo, sim? Por que não, entende? E aqui a gente vê Nickelodeon, Cartoon Network, entre outros tipos de empresas que plasmam na mente das nossas crianças que assistem esses desenhos conceitos subliminais a respeito, ou seja, criando uma sexualidade precoce. Pode passar. Se a gente vê no Disney, existe bastante propaganda subliminar, ou seja, existe todo um estudo, depois vocês podem ver no meu blog, que se chama Walt Disney, Pedofilia e Satanismo, que mostra como o Walt Disney realmente foi recrutado para controlar o desenvolvimento sexual das crianças através de erotismo subliminar. Depois vocês buscam no YouTube, vocês veem desenhos do Mickey, desenhos onde a palavra sexo aparece um segundo por detrás, ou o braço do Mickey, na verdade, se você olha de um outro ângulo, parece um pênis ou parece uma vagina. Tudo isso é trabalhado a nível inconsciente, a gente não capta através dos 5 sentidos. E dessa forma, por exemplo, a Disney trabalhou toda uma geração criando conceitos dentro das pessoas para que a gente tivesse hoje essa geração de emos e umas pessoas que realmente são dóceis, elas são incapazes de lidar com a própria negatividade ou de ficar puto quando... O mesmo passa com os evangélicos, sabe? Você dá um peido, cara, obrigado, Jesus te abençoe. Entende? Então tudo isso faz com que a pessoa se desconecte da sua parte emocional e da sua parte instintiva. Quando você está conectado com a sua parte emocional e instintiva, você realmente sabe o que você gosta, o que você quer, o que é respeito para você. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas se vigiam e se punem. E tudo isso foi feito através de um conceito existencial, tanto a níveis valores quanto a níveis sexuais, profundamente reptiliano. Aqui mais exemplos de como tanto as sociedades maçônicas como de magia negra estão realmente escancarando a sua realidade na nossa cara. Aqui a gente tem o piso maçônico, que é conhecido como piso de Salomão, que é esse piso que é o piso de qualquer loja maçônica, e ele está dividido em preto e branco justamente porque a nossa realidade é o equilíbrio entre forças de ordem telúrica e de ordem cósmica, ou negra e branca, digamos assim. Aqui a gente tem no templo maçônico as torres de Jaquim e Boaz, que são consideradas as torres de energia masculina e feminina. As torres gêmeas de 11 de setembro, que caíram 3, ou seja, aquilo é um macro ritual satânico, justamente para permitir que forças telúricas adentrem a Terra através de explosão, através de morte, através de energias altamente telúricas. O que passou ali em 11 de setembro de 2001 poderia passar em qualquer outro lugar, justamente porque as torres de Jaquim e Boaz, elas estão por todos os grandes centros financeiros do mundo. Então aqui a gente tem em Barcelona, e como as torres trabalham com energia positiva e negativa, é muito interessante compreender. Essa torre, por exemplo, ela se chama Hotel Arts. É um dos melhores hotéis 5 estrelas de Barcelona, tem uma visão incrível, ou seja, arts, turismo. Ou seja, essa é a torre de energia positiva, entende? As pessoas vão ali fazer turismo. Então, e para que essa torre funcione, tem que ter pessoas, energia vibrante vivendo ali dentro. Então aqui a gente tem um hotel de 5 estrelas de primeira linha, as pessoas mais afortunadas do mundo se hospedam aí quando vão a Barcelona. E do outro lado, aqui vocês podem ver uma pirâmide, um círculo, quando forem a Barcelona vocês verão isso.
E do outro lado a gente tem a torre que a gente chama Torre Mapfre. A Torre Mapfre, todos sabem, é uma empresa de segurança, de seguros. Eu não sei se tem aqui no Brasil, tem, né? Então a Mapfre é justamente, ou seja, o que são seguros, né? O seguro é uma empresa que diz que se algo de mal acontecer, eles te pagam, tá ligado? Então assim, eles já pensam em algo que vai acontecer antes mesmo que aconteça e querem garantir que isso não vai te fazer mal. Eu tenho certeza que os mesmos caras que inventaram o seguro eram antes as quadrilhas que nos roubavam, tá ligado? Então eles perceberam que eles têm medo de roubo, então vamos fazer a companhia de seguro e assim a gente consegue algo por detrás, entende? Então, do mesmo jeito que comunismo e nazismo parecem antagônicos, mas os dois sistemas utilizam a força, utilizam a guerra, utilizam a tortura para lograr os seus êxitos, nesse caso as seguradoras também fazem a mesma coisa. Então através disso eles conseguem materializar aquilo que eles desejam através de energia positiva e negativa. Nesse caso, essas torres foram feitas durante a Olimpíada de 92 e servem ali, ou seja, os restaurantes que tem ali embaixo, o nome são Opium, Bestial, entre outros tipos de nome que você vê, que incluso o grupo, eu trabalhei para eles, eu tocava violão no restaurante deles, o grupo que comanda todos esses restaurantes dessa região se chama Traga Luz. Entende? Então, se você não sabe se é traga luz de venha luz ou traga luz de fumar ou beber, entende? Mas que são satanistas são, e isso está claro pela arquitetura. Aqui a gente tem a pirâmide de $1 com um olho no meio. Quando a gente vê essa pirâmide em tamanho grande, a gente vê toda uma textura reptiliana no olho. Quem tem uma nota de $1 aí pode checar. E aqui a gente vê Michael Jackson, aqui a gente vê o piso de Salomão na roupa dos nossos policiais, seja na Inglaterra, seja na Espanha. Todos os policiais levam o piso de Salomão no seu uniforme, justamente para deixar claro que eles não estão para proteger e servir a comunidade, e sim que eles são o corpo de segurança das nossas elites. Por isso que quando as pessoas vão para a rua protestar, a polícia abaixa o cacete, e aqui não tem sido diferente, justamente porque a ideia de que a polícia existe para proteger e servir é uma mentira que foi inventada para que nós não soubéssemos a verdade, é que eles são o corpo de segurança das nossas elites. É graças a esses caras programados para matar sem pensar ou sem fazer perguntas, simplesmente baixa uma ordem e eles apertam o gatilho, é graças a eles que esses caras estão livres de qualquer tipo de punição. Então hoje a gente vive uma realidade onde as nossas elites, as nossas aristocracias estão há mais de 6, 8 mil anos realizando o sacrifício de crianças. Todos os sequestros de crianças, a maioria, principalmente nos Estados Unidos, estão relacionados com a necessidade que essas elites têm de realizar os seus rituais. As mídias não divulgam, mas a verdade é que o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, assim como a Rainha da Inglaterra, estão sendo acusados pela morte de mais de 50 mil crianças em diferentes rituais satânicos realizados durante toda a década de 90. Existem pessoas, porque para que esses rituais satânicos sejam possíveis, existem todo um corpo de pessoas que trabalham para eles, entende? Então todas essas pessoas são mentalmente controladas através de tortura, entre outras coisas. Porém, aquilo que eles chamam de sacerdotisa também está despertando. Então tem várias pessoas que estão quebrando o seu controle mental, tendo recordos. Depois vocês podem buscar por Cat O'Brien ou Arizona Wider. São pessoas que eram sacerdotisas que realizavam esses rituais e foram tendo recordos, e hoje em dia vivem baixo proteção policial. Mas a verdade é que muita gente está contando a verdade. Então o Papa Bento XVI, ele foi visto por várias famílias estuprando, violando e matando e comendo crianças recém-nascidas, entende? Então, tudo isso parece muito chocante, mas esses rituais nas nossas elites, eles são a coisa mais normal do mundo, isso sempre aconteceu. Eles não nos veem como humanos, eles não nos veem como a mesma raça deles, eles têm outra forma de sentir, e é por isso que as guerras são declaradas mesmo com a humanidade inteira contra esse tipo de ideal, justamente porque eles nos controlam através de valores, eles conseguem fazer com que o nosso sistema de crença fique limitado, intercambiando pedacinhos de papel por liberdade. Bom, chegamos ao fim da nossa apresentação. Quem quiser falar comigo, está aí o meu contato. Obrigado, gente. Valeu.